Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para o capítulo 21 do nosso propósito? Diz assim o tema: Protegendo sua igreja. Em Efésios 4:3 nós lemos: Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Em Colossenses 3:14 lemos: Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua, estará removendo o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da Igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. Era nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Concentre-se no que temos em comum e não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar e não em nossas diferenças pessoais. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade e não uniformidade. Mas, para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças em circunstância alguma nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes que a Bíblia chama assuntos controvertidos, quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos. A divisão sempre acontece. Mas se nos concentrarmos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora por isso: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão,
É fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, a despeito das imperfeições que nela encontra. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Você não deve ansiar por isso. Você deve mudar o foco. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles. Eles são sua família, mesmo quando não agem como uma. E você não pode simplesmente abandoná-los. Ao invés disso, Deus nos orienta: sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros, por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa: conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo e outros pecados. Ao invés de ficar abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas, ao invés de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação e não a evasão é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não existe igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas, e você logo ficará desapontado novamente. Marx ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Dietrich, ministro alemão, martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Nesse livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e carecedores da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria fixar uma placa: pessoas perfeitas não precisam entrar. Esse é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, carecem da graça e desejam crescer. Bonhoeffer disse: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor dessa. Se não dermos graça diariamente pela congregação em que fomos colocados, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades, e se ao contrário continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita a nossa congregação crescer. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedra naqueles que estão servindo a Deus que se envolver e contribuir. É muito mais fácil realmente. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Criticar o trabalho que o outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem
de criticar o servo de alguém. Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas da nossa. Porque você critica as ações de seu irmão, porque tenta fazer com que ele pareça pequeno. Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão. Bom pensar nisso, não é mesmo? O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado de acusador dos nossos irmãos. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Se fazemos o mesmo, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se de que os outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade da congregação. A Bíblia diz: estejamos de acordo em usar toda a nossa energia para convivermos uns com os outros, ajudando os outros com palavras de encorajamento, ao invés de desanimá-los, apontando-lhes as faltas. Recuse-se a dar ouvidos à fofoca. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado. Se quiser proteger sua igreja, não deve nem as ouvir. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de dizer: por favor, pare. Não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas a respeito de você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, para Deus você é um criador de casos. Criadores de casos dão ouvidos a criadores de casos. Esses são os que dividem igreja, pensando apenas em si mesmo. É triste constatar que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais que se devoram uns aos outros, destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos, portanto, fique longe de quem fala demais. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples dividido em 3 etapas. Se o seu irmão o ofendeu, vá falar com ele. Resolvam isso entre vocês. Se ele o escutar, você ganhou um amigo. Mas se ele não ouvir, leve com você mais 1 ou 2 pessoas, para que a presença de testemunhas torne tudo legítimo e tente novamente. Se ainda assim ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, ao invés de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema.
Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o passo seguinte é levar uma ou duas testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda se mostrar intransigente? Jesus ordena que o apresente o assunto à igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como um incrédulo descrente. Apoie seu pastor e os outros líderes. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflitos. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos servem. Sejam sensíveis aos seus líderes pastorais, ouçam seus conselhos. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a restrita supervisão de Deus. Contribuam para a alegria de sua liderança e não para os sobrecarregar. Por que você desejaria tornar as coisas difíceis para eles? Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas, mas você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre como se comportou com relação aos seus líderes. A Bíblia instrui os pastores sobre como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja, caso não considere os dois avisos mencionados. Protegemos a congregação quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação: honrem os líderes que trabalham com tanto empenho por você, que têm a responsabilidade de os orientar e liderar em obediência. Sujeitem-se a eles com estima e amor. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos, terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família eclesiástica, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer nós, ao invés de eu, e nosso, ao invés de meu. Deus diz: não pensem apenas no próprio bem. Pense nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade de nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito que dividisse a congregação. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Na igreja de Sad Black, quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer.
A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. O tema da reflexão de hoje: tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. O versículo para memorizar está em Romanos 14:19. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. E a pergunta de hoje, para meditarmos: o que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica neste exato momento? Bom, eu quero agradecer por você ter ficado aqui assistindo esse vídeo, ouvindo o áudio e dizer que eu desejo do fundo do meu coração que Deus venha abençoar grandiosamente você e toda a sua família. Até amanhã!